Movimento. Ele acontece e é uma parte fundamental do nosso dia a dia. Grande parte das invenções da humanidade se resumem a mover um objeto de um lugar para o outro de forma correta. Não é surpresa que a pergunta como o movimento funciona é uma das questões mais antigas da ciência e da filosofia, e tem uma rica história que nos ensina não somente física, mas também nos mostra como o pensamento e conhecimento da humanidade evoluiu ao longo de milênios. Hoje nós sabemos que objetos têm a tendência de conservar o seu movimento. Isso é, um corpo em movimento tende a continuar em movimento a menos que uma força atue sobre ele. Você talvez tenha ouvido falar sobre isso só que com outro nome, que é a primeira lei de Newton, ou às vezes chamada de lei da inércia. Essa propriedade que os objetos têm de se manterem em movimento quando já estão em movimento, ou de ficarem parados quando já estão parados. Galera, vale lembrar que, claro, isso atende a um propósito maior, mas a ideia de inércia é muito mais ampla, né? Claro, de novo, isso aí é a chamada do vídeo, óbvio, mas é legal você que está estudando saber isso. A inércia é a massa de um corpo, claro, e tem muito a ver com equilíbrio, né? O que é equilíbrio? A ausência de aceleração, tá bom? Perfeitamente ali, óbvio, perfeito, mas é legal você que está aí papirando para um concurso exigente saber essa ideia que a inércia é muito mais do que essa ideia. Inclusive, essa ideia de algo que está parado, continua parado, ela até rende aí piadas, mas ela é muito forte, é uma ideia muito forte da física mesmo, como a gente vai ver aqui no vídeo. É quase uma forma de teimosia. Mas não se enganem, porque entender como as coisas se movem foi um processo extremamente difícil. Foi um processo de busca e estudo da própria natureza que foi desde a filosofia da Grécia Antiga até a famosa teoria da relatividade que hoje faz parte da cultura popular. Mas como nós viemos a entender o movimento como entendemos hoje? O que levou Newton especificamente a pensar em suas 3 leis do movimento? As nossas ideias de como as coisas se movem mudaram muito ao longo da história. Para encontrar os primeiros registros de hipóteses de movimento, nós precisamos voltar à Grécia Antiga. Na filosofia de Aristóteles, que era um dos maiores pensadores da Grécia Antiga, o mundo era separado em 2 partes. Os corpos celestes que ficavam acima da Lua, onde tudo era eterno e iria permanecer daquela maneira até o fim dos tempos, e também os corpos abaixo da Lua, onde tudo era formado por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Cada um desses 4 elementos tinha um lugar natural no mundo. A terra, por exemplo, estava no centro de tudo. Acima dela ficava a água. Depois disso vinha o ar e, por fim, o fogo que estava acima de tudo e de todos. Além disso, cada um desses elementos tendia a se mover para o seu lugar natural. Por exemplo, uma pedra cai até o chão. A água escorre até o mar. O fogo de uma vela tenta subir até ficar acima do ar e assim vai. Você pode achar que isso não tem nada a ver com o que eu estou falando no vídeo, mas essa foi a primeira ideia de movimento para Aristóteles, que era... Bom, hoje a gente analisa a situação, você pensa que isso é um negócio até meio esotérico, né? O fogo, a água e tal, mas eu sempre gosto de falar que as ciências, o berço delas foi a Grécia. Então a matemática, a física, ela nasce junto com a filosofia também. A ideia de Aristóteles, de novo, hoje ela se apresenta um pouco estranha, mas ela norteou muito, e muito mesmo, os pensadores. É uma ideia, inclusive, errada. Vocês vão ver que ele deve citar isso aí, que tem alguns erros grotescos na ideia de Aristóteles. Mas como a gente estava numa época de filosofia também, você pensar isso era aceitável. Isso ajudou, de certo modo, a física a desenvolver, tá bom? Mas é o que eu sempre brinco, Aristóteles, infelizmente, deu uma atrapalhada aí no nosso desenvolvimento de física, tá? Que era um movimento natural. Só que para o Aristóteles ainda existia um outro tipo de movimento, que era o movimento forçado. A ideia por trás do movimento forçado era bem simples. Se você tem um movimento que não é natural, então você precisa de uma força para gerar esse movimento. Em palavras mais simples, se você tem velocidade, então você precisa de uma força gerando e mantendo essa velocidade. É como se existisse algum objeto invisível que puxava os objetos que estavam se movendo. Essa ideia é errada. E ela mostra muito bem o paradigma ou a explicação de mundo que se manteve por muito tempo. As pessoas achavam que existia uma relação direta entre força e movimento. Mas não se engane, porque isso não é nada óbvio. Se eu jogo uma pedra para cima, quantas forças atuam sobre ela? Uma, que é a força-peso, ou 2, que são a força-peso e a força com que eu joguei a bola para cima?
Bom, se você está papirando aí há algum tempo, você deve saber a resposta dessa situação, tá? Mas vale frisar, por mais que hoje soe como algo muito grotesco, para aquela época fazia muito sentido você supor a existência de uma força de arremesso, força do arremesso aqui no caso, né? Então veja que a ideia ela é bem aceita naquele contexto, tá bom? A resposta correta é apenas a força-peso. E nós só entendemos isso há 300 anos. Se você por acaso escolheu a resposta errada, não se sinta mal, porque isso não é nada trivial. Aristóteles também errou. A explicação que Aristóteles dava para esse tipo de movimento é que a pedra se deslocava no ar. Ela empurrava o ar à sua frente e criava um vácuo atrás de si. Isso fazia o ar circular ao redor da pedra, gerando a força que empurrava ela para cima. Apesar disso, a ideia do Aristóteles de movimento não agradou todo mundo. Um dos problemas sérios com a hipótese de como as coisas se moviam do Aristóteles era explicar como as coisas iam parando. Se você rola, por exemplo, uma bola na grama, uma hora ela para. Então, como é que a gente iria explicar isso? Isso levou a uma nova teoria do movimento, o ímpeto. A ideia do ímpeto é que, uma vez que a pedra fosse arremessada, ela se lembraria da força que foi feita sobre ela pela minha mão. Mas conforme ela se afastava, esse ímpeto ia, de certa forma, se desgastando. Então a pedra voltava a cair. É como se a pedra tivesse algum tipo de memória das forças que foram aplicadas sobre ela. Essa ideia... Galera, claro que isso, né, soa muito estranho, né, o ímpeto. Professor, nunca ouvi falar disso, fique tranquilo, tá? Isso é mais uma curiosidade mesmo. Mas a ideia de movimento de Aristóteles e o ímpeto são coisas que surgiram na Grécia, claro, e realmente ajudaram a física a se edificar. Eu acho legal que você entenda o seguinte, como que essas citações, por vezes tão esquisitas, elas incentivam o questionamento e fazem com que a ciência evolua. Essa é a parte mais legal da ciência, a evolução dela, tá bom? Então isso é bem interessante e, mais uma vez, Aristóteles foi o culpado por atrasar tanto essa parte da física, mas vida que segue. De que objetos empurrados lembravam da força que foi aplicada neles era interessante. Mas uma vez que a física começou a ser expressa mais em números e equações e menos em experimentos mentais, descrever matematicamente a teoria do ímpeto se tornou um verdadeiro problema. E o mundo também estava passando por uma fase de transformação muito importante. Com o avanço tecnológico e o surgimento de armas de fogo, as pessoas precisavam de uma teoria do movimento mais precisa e numérica. Isso permitiria calcular a trajetória de balas de canhão, prever o que acontece quando vários corpos colidem e, em geral, calcular coisas mais difíceis do que pedras caindo. E é nesse contexto que surge a famosa lei da inércia. Você talvez tenha ouvido falar nela da seguinte forma: um corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que uma força atue sobre ele. A famosa lei da inércia, de Descartes. Sim, a primeira lei da inércia apareceu com Descartes e não com Isaac Newton. Para Descartes... Aqui vale uma citação muito bacana. Se você já estudou sobre a vida de Newton, sabe que a ele é atribuída a seguinte frase: se vi mais longe é porque eu estava em cima de ombros de gigantes. Normalmente esses gigantes, a primeira referência é o grande Galileu Galilei, que inclusive aqui ele fala sobre o lançamento de projéteis. Então se você está papirando, sabe que existe uma matéria chamada balística. Professor, não existe não, existe sim, só que o nome moderno é lançamento oblíquo, que foi um dos causadores, foi o grande Galileu. E depois você tem Descartes aí também com a mesma ideia. Então, né, Newton viu mais longe porque teve um certo auxílio, aí, uma inspiração de gigantes. Isso é legal. Os corpos possuem uma quantidade chamada momento, que pode ser interpretada como a quantidade de movimento total de um objeto. Descartes quase acertou, porque para ele o momento era a velocidade de um objeto multiplicada pelo seu volume. Só que hoje nós sabemos que não é o volume que importa, e sim a massa do objeto. A ideia de momento começou a ficar cada vez mais estabelecida, principalmente porque vários experimentos feitos com pêndulos, molas e colisões entre corpos parecia comprovar a ideia. Até que finalmente com Newton, essa ideia de momento é formalizada e se transforma num dos princípios físicos mais importantes e utilizados até os dias de hoje, que é a conservação de momento. Isso é muito importante e utilizado na física até hoje. Isso equivale a dizer que, em um sistema fechado, a quantidade total de momento é sempre a mesma.
Dois corpos podem trocar momento quando eles colidem, mas ele não pode ser criado do nada a não ser que você use uma força. Eu sei que parece estranho que num vídeo sobre Essa parte de não ser criado nada talvez te faça lembrar de outra importante grandeza que é importante você estudar, né, para sua prova, por exemplo, que é energia. A física 1, a física dos movimentos, ela tem dois grandes pilares que na verdade se estendem para toda a física. O primeiro é a conservação da energia e o segundo é a conservação do momento. Professor, que momento é esse que ele fala? É a quantidade de movimento, que modernamente você calcula como sendo o quê? Massa vezes velocidade. Tá, mas por que tem a ver quantidade com força? Calma que tem tudo a ver. Isso é muito legal, cara, de verdade. As 3 leis de Newton, eu passei mais da metade do vídeo sem citar Newton. Mas o motivo por trás disso é que eu precisava mostrar para vocês que o conceito e a ideia de momento foi tão importante na física que ela fez Newton chegar nas 3 leis de movimento que conhecemos hoje. Então agora nós vamos ver como Newton usou a conservação de momento para chegar nas 3 leis do movimento que nós temos hoje. Primeiro, o caso mais simples, que é um corpo se movendo em linha reta sem forças atuando nele. Como nenhuma força atua nele, essa quantidade física que nós chamamos de momento nunca vai mudar. Ou seja, o movimento desse corpo vai ser o mesmo para sempre. Essa é a tão famosa primeira lei de Newton, popularmente conhecida como lei da inércia. Ela diz que se você tem um corpo se movendo com velocidade constante, ele continua com velocidade constante, a menos que você aplique uma força nele. Mas e se uma força atua sobre esse corpo? Como é que nós descrevemos isso? Nós já sabemos que o momento se conserva caso não haja forças. Então, de alguma forma, a força deve estar associada com alguma variação de momento. Vamos supor que você tem essa caixa, e ela está se movendo. Você quer aumentar a velocidade dela. Para isso, você precisa adicionar movimento nela. Você faz isso empurrando. Você empurrar a caixa para fazer ela ir mais rápido significa que você aplicou uma força. E essa força, por sua vez, causou uma variação na quantidade de movimento, que se traduz em uma velocidade maior. Mas espera. Ele acabou de descrever em palavras o famoso teorema do impulso, né? Tem a ver com a variação da quantidade de movimento, tá? Isso vai ser particularmente interessante quando você pensa que força seria a variação da quantidade de movimento pelo tempo. Mas calma que logo isso vai fazer muito mais sentido. Se a sua velocidade variou, você tem aqui outra grande quantidade física que conhecemos como aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, e ela diz que a força que atua em um corpo é igual à variação do momento. Só que você provavelmente viu essa mesma lei com outra cara, o F igual a ma, ou força igual a massa vezes aceleração. Mas nós ainda não acabamos, e podemos chegar em mais uma lei do movimento usando a... Quando a gente fala que uma das formas de você calcular essa força é ΔQ, ou seja, variação da quantidade de movimento pelo tempo, depois eu até faço isso quando vou explicar, mas a gente consegue demonstrar que força igual a massa vezes aceleração, eu posso pensar que é um caso particular dessa fração, ΔQ sobre ΔT. É um caso particular de quando a massa não varia. Porque o trabalho de Isaac Newton foi em cima de situações em que a massa era uma grandeza variável, né? Então é só que legal, ele faz uma relação entre força, massa, aceleração, variação da quantidade de movimento. Cara, excelente, perfeito. Apesar que essa fração, para você que se prepara para a AFA, para a SpaceX, ela vai acabar sendo mais uma curiosidadezinha. Mas tem uma outra questão que pode ser bem legal. Conservação do momento. Imagine que você chuta uma pedra. Esse chute aplica uma força nessa pedra. Como resultado, a pedra sai voando, o que significa que ela ganhou velocidade e, por consequência, momento. Mas como o seu pé entrou em contato com a pedra, essa pedra também aplicou uma força no seu pé, e você fica gritando de dor excruciante. Isso que você sentiu foi o momento que a pedra passou para o seu pé. Essa é a terceira lei de Newton, que diz que toda força gera como reação uma outra força de mesma intensidade, só que na direção oposta. A força que você aplicou na pedra é a força que a pedra aplicou no seu pé, mas no sentido contrário. Considere isso uma vingança da pedra por você ter chutado ela. Essa é a famosa lei da ação e reação.
Antes de continuar, eu preciso fazer uma pausa muito importante para a gente apreciar o que a gente acabou de ver. As 3 leis de Newton que mudaram e moldaram a sociedade desde que foram enunciadas partiram do mesmo princípio físico, que para os padrões atuais é extremamente simples. É sério, apreciem a beleza disso. Uma revolução no nosso mundo sendo causada por um único princípio físico extremamente simples. As 3 leis de Newton foram um avanço mais do... Eu compartilho dessa beleza da ciência, isso que é incrível. É claro que eu vou dar aula, eu não vou formá-los como físicos, por exemplo, né? Mas é legal vocês pararem de ter medo da física, até vê-la com maus olhos, porque não só a física, mas a matemática, a química, as ciências em geral, elas que ajudaram a fundar a sociedade. Essa é a verdade, tá bom? Então, tem uma beleza aí. Alguém andando se questiona, poxa, por que está em movimento? E aí você começa com toda essa matéria linda, tá? Então esses questionamentos, essas dúvidas, que hoje são triviais, há vários anos atrás foram de extremada importância. Cara, isso é lindo. Um avanço mais do que significativo para a física. Se você quer descrever o movimento de qualquer corpo, saiba quais são as forças envolvidas nele e você conseguirá. Isso é uma mensagem muito potente dita por um único princípio, o da conservação do momento. Essa forma de pensar é tão poderosa que ela motiva os físicos até os dias de hoje. Achar quantidades físicas parecidas com o momento que se conservam é praticamente o começo da solução de qualquer problema. Princípios físicos similares com o da conservação de momento hoje em dia estão por trás das maneiras como nós descrevemos desde movimento dos planetas e cargas elétricas se movendo até teoria quântica dos campos e relatividade. É por isso que Newton é considerado um dos maiores gênios da humanidade. E também é por isso que hoje, 300 anos depois, nós continuamos a ensinar e aprender as 3 leis de Newton. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo... Perfeito, né? Vídeo excelente, muito bem explicado. E acho que, além, é claro, da parte didática, a gente pode ressaltar, como eu falei várias vezes, né? A beleza da ciência e, claro, a genialidade de Isaac Newton, que vale a pena até você procurar um pouco da história do Sir Isaac Newton, o cara, tá bom?